Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus, Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus. Aqui na leitura da Bíblia, nós estamos reunidos para ler a Bíblia. E o que o Senhor nos ensina através das Sagradas Escrituras. Está aqui no livro, segundo o Evangelho por Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler no versículo 15, onde se fala que o sermão continua a grande tribulação, tá bom? Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos vão procurando. Amém, irmã Nívia Santos. Deus abençoe. Amém a todas as saudações dos irmãos, tá? Glória a Deus. Amados, se todos acharam, então vamos ler com a ajuda de Deus, aqui é do Espírito Santo. Aqui o Senhor Jesus, ele dá a continuidade do sermão, ele falou sobre os princípios das dores, que já lemos, e agora ele vai falar sobre a grande tribulação. E ele diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que estiver na Judéia, fuja para os montes. O que estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de ver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, ou ele ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E eis que vos tenho predito, portanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim também é a vinda do homem, pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão águias. Glória a Deus. Até aqui no momento, irmãos. Queridos, nós vemos aqui sobre uma grande tribulação, glória ao nome do Senhor Jesus, que... Só um minutinho só, amados. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui na palavra da grande tribulação, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, vocês lembram que ele estava saindo do templo, os discípulos estavam maravilhados com a estrutura do templo, e os discípulos falaram com o Senhor Jesus, mostrando para Jesus, né, aquela arquitetura do templo, aquelas pedras, e o Senhor disse que seria derrubado. E aí ele vai vai nos Montes da Oliveira, o Senhor Jesus senta ali, e eles fazem a pergunta ao Senhor Jesus. E o Senhor, então, começa a responder a eles, e aqui nós vemos que agora o Senhor dá continuidade e explica que também haverá uma grande tribulação. E aqui ele disse assim, ó, quando, pois, ouvirdes que a abominação da desolação, de que falou o próprio Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha, irmão, como que o Senhor Jesus, ele está nos ensinando. Por isso que nós temos que ler, irmãos. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos entendendo, porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinando. Irmão, o Espírito Santo ensina através das Escrituras,
tudo que é do Senhor, nosso Deus, os planos de Deus, os planos do Senhor Jesus, os planos da nossa salvação, é através das Escrituras Sagradas, porque o Espírito Santo, tudo foi feita e divinamente, as Sagradas Escrituras, ela foi feita divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, Jesus disse assim, ó, quem lê, entenda. Então, queridos, é muito importante que nós lemos as Sagradas Escrituras. Se esforcem, procuram a ler. Oh, glória a Deus. Amém, irmã Paloma. Deus te abençoe. Glória a Deus, está aqui junto de nós. E aqui, irmãos, a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse para eles, quem lê, entenda. O que seria quando ele disse, ó, quando virdes que a abominação da desolação, o que seria a desolação, irmãos? A desolação é uma destruição de um local. O Senhor não disse que o templo seria destruído? Isso é uma desolação, é uma ruína. Não só aconteceu no templo, como aconteceu em Jerusalém também, no ano 70 depois de Cristo. Houve uma desolação ali em Jerusalém. Houve uma destruição, uma ruína, uma calamidade, porque foi invadida e foi destruída. Então, há uma calamidade. É como hoje, vamos dar um exemplo aqui, nós no Brasil, quando vem essas tempestades violentas e as águas vão levando casa, isso é uma calamidade, é uma desolação, é uma ruína. E aqui na palavra de Deus, ele disse, e quando o Senhor falou que é uma abominação, que ele falou assim, ó, quando, pois, vires a abominação da desolação, o que seria uma abominação, irmãos? Todos entendem que uma abominação é uma idolatria, tá bom, irmãos? É por isso que comete abominação. São os povos que cometem idolatria. E ela é desoladora, porque ela contamina o lugar santo. Então, no coração de Israel, lógico que ali seria ali Israel, o templo, né? Ali é uma... Por isso que a idolatria, ela contamina, ela traz ruínas. Entendeu, meus amados? E aqui o Senhor Jesus diz que ali houve isto. Houve uma contaminação e trouxe a destruição. Vamos ver, irmãos, isto aqui, aonde que Jesus estava falando para ele, ó, isso quem falou foi Daniel, no lugar, né, do santo. Quem lê, entenda. Então, vamos lá no livro de Daniel e vamos ver no capítulo 9, versículo 27. O que estaria escrito ali no capítulo 9, versículo 27? Vemos aqui, amados, glória ao nome do Senhor Jesus, no livro de Daniel. E os irmãos podem anotando também, depois vai procurando, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui no livro de Daniel. No capítulo 9, no versículo 27, diz bem claro. Glória a Deus. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vejamos que aqui será uma grande tribulação. Ele virá, glória ao nome do Senhor Jesus, fazer cessar o sacrifício. Então, o que aconteceu? Naquele tempo, quando Jerusalém foi invadida, quando o templo foi destruído, vocês podem ver que não teve mais templo, desde aquele tempo, da destruição depois de 70 anos de Cristo, até os dias de hoje. Não, eles não têm mais esse templo. Então, parece que estão construindo um terceiro templo, mas não tem o templo. Olha só. E isso fez cessar o quê? As adorações a Deus. Eles foram espalhados. E aqui nós vemos também, no livro de Daniel, dando a continuidade, no livro de Daniel, no capítulo 12, olha que o Senhor diz aqui no livro de Daniel, capítulo 12. Glória a Jesus. E olha como o Senhor Jesus, irmão, instruiu os seus discípulos, hein? Você viu que o Senhor Jesus, os discípulos também tinham lá nas suas mãos
o Velho Testamento, as escrituras do Antigo Testamento. E Jesus, por isso, falou, quem lê, entenda. É claro que muitos deles não tinham leitura, né? Eles não sabiam ler, mas Jesus estava ali para ensinar ele. Como hoje o Senhor, pelo teu Espírito, está aqui para nos ensinar, porque nós também temos as escrituras na nossa mão. Louvado seja Deus. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó, versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, irmãos, já mais uma comprovação que quando o povo de Israel foram destruído ali o templo, passou-se muitos anos, glória ao nome do Senhor Jesus, e me veio então a desoladora. Isso vai acontecer no futuro de novo, tá bem, irmãos? E está muito próximo outra vez. Agora, veja, o templo, hoje o templo somos nós, o templo do Espírito de Deus é o cristão, é aqueles que creem em Jesus Cristo, mas só que o Senhor tem um plano na vida nossa. Vamos dar a continuidade, tá bom? E a palavra de Deus, voltando em Mateus, no versículo 16, vamos dando a entrada. Então, o Senhor Jesus falou, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, o que estiverem no telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e o que estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas a da grávida e de as que amamentam naqueles dias. Irmãos, vocês lembram também no livro que Sodoma e Gomorra, isso foi em Gênesis, Sodoma e Gomorra, ela ia ser destruída por causa dos seus pecados, e o Senhor Deus tirou Jó através dos dois anjos, os anjos pegaram na mão de Jó, de sua esposa e de suas duas filhas, e tiraram. O anjo deu uma ordem para Jó e a sua família, que na hora que viesse a destruição de Sodoma e Gomorra, para eles não olharem para trás, porque senão eles também morreriam. A mulher olhou, o coração dela estava dentro de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Ló, isso mesmo, irmã, Deus abençoe. De Ló, glória a Deus, obrigado. Então, a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela desobedeceu. Irmãos, Jesus está dizendo aqui, que para os discípulos estavam mostrando, que quando acontecesse isso, e aconteceu nos anos 70, depois de Cristo, quem estivesse no campo, que não voltasse para a cidade, porque a cidade estava sendo invadida, o templo estava sendo destruído, botando fogo na cidade, no templo, enfim, tudo. Então, quem estava no campo era para continuar indo embora, fugir, e ninguém fosse descer para buscar os seus pertences. Era isso que Jesus estava mostrando para ele. O que o Senhor nos ensina aqui hoje, irmãos? O Senhor Jesus nos ensina que também quando vier, né, as grandes lutas, as tribulações, para a gente não ficar atrás das nossas coisas deste mundo, mas se apegar em Cristo Jesus. Sabemos, irmãos, que hoje, graças a Deus, todos nós temos a liberdade, hoje aqui nós servimos a Deus, estamos tendo algumas condições, cada um de vocês, Deus tem abençoado. Mas lembre, irmãos, que a nossa esperança é Jesus Cristo. Não são os bens que nós temos na terra, não, isso não nos assegura nada na terra. Uma mudança de lei muda tudo na vida das pessoas, bom? Mas a palavra de Deus não muda na vida das pessoas. Ela é eterna, ela é pura, ela é santa, e ela é decretada pelo Pai eterno e pelo seu Filho. Então, nós temos a segurança. E aqui o Senhor Jesus, ele disse assim, no versículo 21, pode ver que aqui ele está falando com os judeus, irmão. Olha só que no versículo 20 ele fala assim para os seus discípulos: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque eles guardavam lá o sábado. E então o Senhor pediu para que orasse que quando viesse essa destruição, essa invasão e a destruição do templo, que não fosse no sábado, porque todo mundo ia estar descansando, cumprindo a lei do sábado, certo? E agora Jesus vai fazer uma profecia. E no versículo 21 ele diz assim, ó: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo
até agora, e nem pouco há de haver. Irmãos, quando o Senhor Jesus disse isso, isso aqui assusta, né? É um momento de uma grande aflição que haver, que nunca houve na terra. Desde que a terra principiou, nunca houve uma aflição dessa. Irmãos, em Jerusalém houve uma aflição local muito grande. Houve uma grande tribulação para eles, porque era um local, mas hoje vai ser mundial. Hoje vai ser o mundo inteiro. Então, imagina, que nem Sodoma e Gomorra. Ela foi uma destruição local. Agora o mundo também será inteiro destruído. Vejam bem, tá? E, irmãos, e tem um detalhe: vocês descansem em Cristo. Nenhum homem destrói a terra se não for Deus que criou, e é o Deus que vai dar o fim. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Sabemos que existe bomba, sabemos que existe tudo com poderes bélicos para destruir uma terra. Mas, irmãos, o dono da terra não é os homens. Ainda que muitos falam, o homem está destruindo. Sim, está destruindo, porque eles estão avançando na natureza, estão acabando com tudo. É verdade. Isso é sinal porque está vindo o fim. É um sinal, claro que é. Mas, irmão, tudo está nas mãos do Senhor. Voltando a esta página aqui, nesse versículo 21, nós vamos abrir aqui, irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 26. Vamos ver sobre a aflição. Livro de Daniel, capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra. Aqui fala sobre uma visão, né? Uma visão de um carneiro e de um bode. No versículo 26, ele diz assim, ó, e a visão da tarde e da manhã do dia é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui muitos dias cumprirá. Então, irmãos, eu não vou ler isso tudo, depois vocês podem ler, tá bom? Mas aqui está se falando, glória ao nome do Senhor Jesus, sobre uma transgressão desoladora, o santuário do exército, eles vão ser pisados, isso aconteceu, for destruído lá o templo, como nós falamos. Aqui está se dizendo tudo, todas essas coisas. E no final, Deus avisa e fala que esta visão, ela é verdadeira, que Daniel teve. E disse que era para muitos dias que vai se cumprir. E os dias passaram. Daniel não viu isto, mas os dias já estão chegando, irmãos. Já é do nosso tempo. Aqui depois nós vamos ver, irmãos, no capítulo 12 de Daniel, vira as páginas aí, no primeiro verso. Olha só, a palavra de Deus é maravilhosa. Olha os cumprimentos da palavra de Deus. Os últimos tempos, palavras seladas. Daniel escreveu, isso aqui como se fosse um apocalipse, só que as palavras estavam seladas. Ela não era para o tempo de Daniel, mas para os nossos dias. Olha o que diz aqui. Capítulo 12 de Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E qual é este livro? É o livro da vida. A pergunta é, seus nomes estão escritos no livro da vida? Cada um de vocês. Sim, os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Por quê? Porque Jesus Cristo veio até a nós e foi anunciado o seu evangelho, o perdão, a salvação e também mostrou os pecados de cada um de nós, lançou em nosso rosto, mostrando que nós somos pecadores. Você pode ver isso em Romanos capítulo 5. Quando Adão e Eva pecou, o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, já temos a consciência dos nossos pecados, e somos pecadores, pois se o pecado gerou a morte, e cada um de vocês tem a morte, já está declarado que vocês são pecadores, como eu também, porque a morte está em nós. Um dia nós vamos para a sepultura, a morte vai vir. E aqui, então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor, o Senhor Jesus nos perdoou os nossos pecados,
e a morte também não tem mais poder sobre nós. Porque, embora de nós irmos para a sepultura, Jesus, o Filho de Deus, Júlio, fechou seu microfone. Júlio, fechou seu microfone. nós confessamos que ele é o Filho de Deus. Irmãos, perdão que alguém ligando. E nós, então, irmãos, voltando, nós confessamos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida. Alegre, irmão, alegre, irmã, que vocês pertencem ao Senhor. Agora, vocês veem aqui que Daniel foi profetizado para Daniel, mostrando que haverá um tempo de angústia, um tempo muito difícil aí pela frente, tá certo? Só que isso não era para o tempo dele, mas hoje é para os nossos tempos, irmãos. Vocês estão percebendo o que está acontecendo na Terra? Não é mais na sua cidade, não é mais no seu bairro, não é mais na sua casa, é no mundo todo. Cada dia alguma coisa acontece na Terra. Cada dia aflição, tristezas, angústias na vida de alguém, na cidade de alguém, no estado de alguém e ou no país de alguém. E isso vai se acrescentando. A Terra está gemendo e isso está se aumentando cada vez mais e vai chegar até as nossas portas das nossas casas. Mas não se assuste, Jesus tem um plano para nós, um plano maravilhoso para quem é fiel a Ele, para quem confia nele. Então, amados, bem-aventurados que confiam no Senhor, verá a salvação. Como Moisés confiou no Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram pelo mar vermelho. Não tinha canoa, não tinha barco para transportar quase 3 milhões ou 3 milhões e meio de pessoas, mas o mar foi aberto pelo poder de Deus. Então, queridos, por mais de notícias ruins que vocês receberem, confia na notícia boa. O seu nome está escrito no livro da vida. Vocês pertencem a Deus. Vocês pertencem a Jesus Cristo. E o Senhor nos guardará. Então, amados, vemos aqui, vamos dar a continuidade. Aqui, então, o Senhor Jesus, ele explicou sobre esta aflição. Agora, que vai haver uma grande tribulação, todos já sabem. Isso é um fato real. Apocalipse também mostra. Mas agora vamos ver o que o Senhor Jesus ele disse para os discípulos que vai haver uma grande tribulação. Mas e aí? O Senhor Jesus vai tomar uma atitude, não vai tomar, ou vai ter que passar pela aflição? Como é que é essa situação? O próprio Cristo responde para acalmar o coração daqueles que confiam nele. Veja só no versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, irmãos, Deus sabe que tem os escolhidos deles na terra, do Senhor na terra. Por causa do amor dos escolhidos, o Senhor vai abreviar tudo isso aqui. Agora, vamos ver aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor. Vamos dar uma olhada no livro de Isaías, desse versículo 22. Vamos ver no livro de Isaías, no capítulo 65, a profecia. Quero relembrar vocês que Isaías, o livro de Isaías, Isaías foi o profeta que mais profetizou a vida do Senhor Jesus, que é a vida do Messias, o Cristo. Lembra que Jesus é o Cristo, certo? Então vamos lá. Abrindo o livro de Isaías, 65. Glória a Deus. Diz assim: Deus promete ouvir a oração e conceder as bênçãos aos seus servos. No versículo 8 e 9, olha o que é a profecia aqui em Isaías. Assim diz o Senhor: como quando se acha um monstro num cacho de uvas, dizem, não o desperdiceis,
pois há benção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que os não destruam a todos. E produzirei descendência a Jacó e Judá um herdeiro, que possua os meus montes, os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Glória a Deus. Queridos, olha só, dentro das Sagradas Escrituras, olha os segredos do nosso Senhor, olha o que o Senhor vai, o Espírito Santo vai abrindo, ele vai abrindo para nós o entendimento. Só para os irmãos entenderem esse versículo 8 aqui, quando ele diz, assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem, não desperdiceis. Quando um cacho de uva, irmão, ele já está maduro, ele é saboroso, é o alimento, né? Está bem madurinho, com ele se faz vinho, com ele se faz suco de uva, enfim, é aproveitável. Então, o Senhor disse para não desperdiçar, pois há benção nele. Irmãos, hoje, em Apocalipse, fala da ceifa, e vem também buscar a ceifa, né? Irmãos, vem ceifar nós. Por quê? Para levar para a glória. Irmãos, olha que obra. Agora meditem em vocês que aceitaram Jesus Cristo. Olhe para vocês, dentro de vocês. Olha como o Senhor te ama, meu irmão. Olha como Jesus te ama, minha irmã. Presta atenção aqui, ó. Não desperdiceis, pois há benção nele. Se há uma benção no cacho de uva, significa que o Senhor não disse, não desperdiça, vão matar muito, mas tem aqui irmãos, irmãs, que eles têm a benção. E o que nós temos? A palavra de Deus. Então nós produzimos fruto. Lembra que Jesus falou? Eu sou a videira, vós a vara, e o meu pai é o lavrador. A vara que não produz fruto é tirada e lançada fora. As que produz, ela vai ser podada, claro, né? Vai ser limpa, ela vai ser podada, para que dê mais fruto. Irmãos, o que ela vai dar fruto? Se é a videira, nós, as varas, vamos produzir uvas. Vamos produzir glória, louvor para o nosso Deus, vamos produzir em nós o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? O amor, que é a caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor. Então, o amor, a benignidade, a bondade, a fé, a esperança, domínio próprio. Irmãos, esse é o fruto do Espírito Santo que há no cristão. Então, queridos, quando o Senhor falou assim, não desperdiceis, pois há benção neles, assim farei por amor aos meus servos. Aí o Senhor já vai comparar por nós. Por amor a você, meu irmão. Por amor a você, minha irmã. Que você aceitou Jesus, está produzindo fruto nele, o Senhor não vai desperdiçar vocês. Ele tem um plano para cada um de vocês. E para a minha vida também. Quando eu falar vocês, eu estou incluso, tá? Para nós, o Senhor tem um plano para os fiéis ao Senhor. Ele disse assim, ó, há benção nele, assim farei por amor dos meus servos, para que não os destruam a todos. E produzirei, versículo 9, produzirei descendência de Jacó, Judá um herdeiro. Quem é? Que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Vocês veem que através de Abraão, Jesus veio na cena, através da genealogia veio até a Cristo. Então, este Senhor, Cristo é o herdeiro. E ele diz que os meus eleitos herdarão a terra. Mas muitos pensam, irmão, que vai herdar esta terra. Muitas pessoas pensam, puxa vida, mas vai herdar esta terra? Irmãos, vamos ver. Quero que ajude isso a vocês em Apocalipse capítulo 22. Vamos lá em Apocalipse 22. 22 não, irmão, 21, perdão. Deixa eu achar aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 21, fala assim, os novos céus e a nova terra. É aqui que esses vão herdar. Os santos do Senhor vão herdar esta terra. E diz assim, ó, bem rapidinho para vocês entenderem, ó. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Só que antes disso, antes de eu ler esse 21,
ao lado, vocês vão ver aqui no capítulo 20, e o versículo 11 vai falar sobre o juízo final. É aqui que vocês vão ver que é o fim da terra e o fim desse céu, dessa terra, desse universo, porque vai ser instalado um novo céu e nova terra. Olha o que diz aqui no versículo 11. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, se a terra e o céu fugiu da presença do todo Criador e não achou lugar para eles, significa que eles não existem mais. Então, encerra-se aqui, no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia do trono branco, é o final dessa terra e é o final de todo esse universo. E agora, todos os mortos. Agora, aqui é muito interessante. Irmãos, presta bem atenção como o Senhor Jesus é maravilhoso, aos planos do Senhor. E eu vou dar continuidade dessa leitura. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, é aqui que está o plano de Deus. Quando nós lemos aqui no versículo 12, vi os mortos são aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. São aqueles que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Os vivos são aqueles que aceitaram Cristo e ele deu vida eterna, onde está João, capítulo 10, do versículo 24, vai estar ali mais ou menos, que ele diz assim, e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e me seguem, ouvem a minha voz e me seguem. Aí ele falou, eu dou-lhe a vida eterna, a vida de Deus. Segunda promessa, de maneira alguma perecerão, quer dizer, não morrerão, porque Jesus ressuscitará para o reino da sua glória. Terceiro, e ninguém arrebata da minha mão, ou seja, ninguém vai tirar vocês das mãos do Senhor Jesus, mas nem demônio, nem Satanás. Só tem um jeito para você sair das mãos do Senhor Jesus, é se você negar ele. É você virar as costas para ele e voltar para este mundo velho. Mas se você andar com Cristo, você tem essa total segurança na tua vida. Aqui, irmãos, no versículo 12, ele diz que viu os mortos. Os mortos são todos aqueles que vocês vão ver que está escrito aqui, ó, grandes e pequenos. Esses mortos grandes e pequenos são os ricos, os pobres, todas as línguas, todas as nações. Então, eles iam estar diante do trono. Veja que eles não estão na terra, a terra não existe mais e nem esse universo existe mais. Vai estar no trono de Deus, todos estarão lá. Agora, Deus, com todos os seus anjos, com todos que estão ali, vão ser abertos livros. Esses livros que vão ser abertos, está bem claro que e vai abrir um outro livro que chama-se o Livro da Vida. Neste livro vai estar o teu nome, porque Jesus Cristo escreveu o teu nome lá, porque você aceitou ele no Evangelho e você ama a Deus e você segue o Senhor e guarda os mandamentos dele e persevera na fé. Nós vemos aqui, irmãos, que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não no livro da vida, eram nos livros. O que estava escrito nos livros? Todas as obras que os mortos fizeram. Que estão lá? Os mortos, as pessoas que assassinaram, pessoas que mataram, pessoas que estupraram, pessoas que roubaram, pessoas que enganaram, pessoas que mentiram, porque todos os mentirosos vão para o lago do fogo eterno. E toma cuidado os crentes que são comprados pelo sangue de Jesus. Cuidado com a mentira, porque se você é comprado, mas se a mentira permanece na boca da pessoa, pode ter certeza que essa pessoa também vai ser condenada. Mas como? Está escrito no livro da vida, mas pela mentira será cortado também, porque nenhum mentiroso entra no reino dos céus. Então, isso é muito bom, a gente rever que somos cristãos, para que nós tomamos cuidado no que nós fazemos. Pois Jesus ensinou e foi bem claro. Portanto, o vosso dizer será sim, sim, não, não. O que proceder disso é do maligno, é do diabo.
Então, cuidado, irmãos, porque tem muito crente que o diabo está usando a boca deles, mentindo para muitas pessoas, até mentindo usando a palavra de Deus também. E aí é mais grave ainda. Mas voltemos aqui para as Escrituras. Esses mortos, eles foram julgados pelas obras deles. As mentiras, os enganos, prostituições, adultérios, enfim, um monte de detalhes. Bom, aí foi aberto o livro da vida. E os nomes deles não estavam escritos lá, irmãos. Vamos dar a continuidade aqui, vamos ver. E assim eles foram julgados pelas obras dele. Só que a terra também, antes de ser destruída, diz aqui, ó, e deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O mar, todos aqueles homens que morreram no mar, que foi para as profundezas do oceano, que os animais comeram, que se perderam no mar, todos aqueles, até esses homens que matam pessoas, enterram no deserto e ninguém fica mais sabendo, todos esses também vão ter que estar na presença do Senhor. Toda alma vai ter que estar na presença do juízo, do grande juízo. Estamos falando das almas dos mortos, não dos vivos. Você sabe que os vivos estão com Cristo, pois Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, vocês vão ver que Abraão, Isaac e Jacó não vai passar no juízo, porque Deus está falando dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó morreu, né? Mas eles permanecem vivos. Tanto que quando Jesus se transfigurou, quem desceu do céu? Moisés, Elias também estavam vivos. Então, veja, irmãos, todos que morrem em Cristo estão vivos. Não morrem. Estão vivos no Senhor. Por isso que o nosso corpo, para nós cristãos, cada um que vai para a sepultura está dormindo. Não está morto, está dormindo. Porque quando Cristo vier, com seus alaridos, com a trombeta, todos os anjos e todos aqueles que estão no paraíso, porque todos que morrem em Cristo sobem com ele, como ele falou com o próprio aquele homem que estava na cruz. Senhor, quando tu estiver no teu paraíso, lembra de mim? O Senhor falou, em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo. E após a ressurreição de Jesus, muitos santos entraram na cidade santa. Então veja, irmãos, que depois disso eles vão voltar para o paraíso e vão ser ressuscitados os vossos corpos para um corpo glorificado, celestial. Glória a Deus. Então, vai dormir, tá bem? Então veja, irmãos, esses mortos, o mar vai ter que devolver tudo, todos têm que estar na presença do grande Deus nesse juízo. Glória a Deus. Irmãos, agora você está entendendo o plano de Deus na tua vida? Se você for fiel com o Senhor Jesus, fiel com Deus nesta vida terrena, você vai com o Senhor Jesus para a glória dele, não vai passar nesse dia desse juízo do grande trono. Teremos um outro juízo, sim, que vai ser diante do tribunal de Cristo. Esse é outro assunto. Aqueles cristãos que produziu ouro, que teve as suas obras em ouro, que teve as suas obras em pedras preciosas e prata, vai ter outros cristãos que têm as suas obras em feno, madeira e palha. O Espírito Santo, o fogo, vai consumir o que é ouro, prata e também pedra preciosa, vai permanecer. O que for madeira, as obras do cristão, que for madeira, que for feno e que for palha, será detrito e será uma vergonha para esse cristão, mas ele será salvo. Esse é um assunto que nós vamos falar lá na frente. Vamos continuar aqui ao plano de Deus na tua vida e na vida do mundo inteiro. Amados, então os mortos e a morte e o inferno, o diabo, ele também tem que dar conta de todos aqueles que ele provocou a morte. Bom, enfim, eles foram julgados. E o julgamento é esse. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, e esta é a segunda morte. Então, irmão, o lago do fogo do enxofre é o inferno. Tá bom? Por quê? Porque lá é a segunda morte. É a separação, não tem mais nenhum contato. Ele está separado. Deus
ali não vai ter ele está sozinho e sendo destruído e queimado nesse lago do fogo. É eterno, onde o seu bicho não morre e ali está sendo comido. E vai com a carne e tudo, porque os mortos vão ressuscitar. Aqueles foram ressuscitados, viu, irmãos? Eles foram ressuscitados. A terra teve que dar conta dele, teve que devolver também eles. Depois nós vamos ali em Daniel, vocês vão ver. E muitos vão ressuscitar. Um para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Esses aqui é a vergonha e o desprezo eterno. Este aqui. Por isso que seja fiel, viu, irmão? Seja fiel, irmã. A sua vida está em Cristo. Se levar a nossa vida como leva o mundo, você pode perder a vida. Então, vamos honrar o nosso Senhor, porque Ele te ama. Nós temos que ter essa consciência. Aí, irmãos, essa é a segunda morte. Agora, ele pega o diabo, Satanás já joga lá dentro. E agora, olha só, é o mesmo. Pega, joga ele lá. Agora, jogou o profeta, o falso profeta, e jogou também o anticristo. Agora, olha o que ele vai fazer com os mortos que não foram achados no livro da vida. Versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Pronto. Perceberam? Então, todos aqueles que entraram no juízo, não tem o seu livro no livro da vida, seu nome, já está no fogo. Pronto. Agora, voltando, aí vamos falar aqui, onde que eu estava falando sobre Isaías, no capítulo 65, que o Senhor disse que produzirá uma descendência a Jacó e ajudar um herdeiro que possua meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Então, Deus criou aqui um novo céu, uma nova terra, no capítulo 21, tá bom? De Apocalipse, aqui nas Escrituras, a qual todos aqueles que aceitaram Cristo, que aceitou o seu evangelho, esses estarão aqui nesse novo céu e nova terra. Vamos ler uma passagem. E João viu, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. João confirmou que esta terra, este mar da terra e esse universo já não existe mais. Ele confirmou o que está escrito no capítulo 20, versículo 11. Ele confirmou. Então, ele disse que já não estava mais nessa terra. Ele viu um novo céus e uma nova terra. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Então, irmão, você vê que nesse novo céu e nessa nova terra, não existe essa Jerusalém que está lá no Oriente, aqui nesta terra, onde é Israel, onde estão os povos ali. Não é esse. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu para essa nova terra. Desceria do céu endereçada a uma esposa ataviada para o marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quem são os homens? Os seus eleitos. Com eles habitará. Agora Deus vai habitar conosco, pessoalmente. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus, olha, irmãos, olha o nosso futuro. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, quer dizer, seremos eternos, nem pranto, nem clamor, quer dizer, nem pranto, nem dor, clamor, nem enfermidade, nem angústia, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, quer dizer, o céu e a primeira terra e o primeiro céu já foi passado, onde tem muitas dores, tanto é verdade que nós estamos aqui no primeiro céu e na primeira terra, e olha o que tem nessa terra, só dor, é muita dor, é dor para tudo quanto é lado, é tristeza, angústia, nações sofrendo, é todo mundo sofrendo, até os cristãos estão sofrendo, porque vocês mesmos choram na presença de Deus, pedindo socorro por tantas coisas que surgem na vida de vocês, na nossa vida, eu estou incluso no meio disso, quanto choro que nós sofremos, e pedindo ao Senhor justiça na nossa vida, não é verdade? Isso faz parte da tribulação. Estamos sendo atribulados. Tá bem, meus amados? Muito bem. Então, aqui nós já entendemos, louvado seja Deus, que esse é o plano do Senhor. Vocês estão felizes, amados irmãos, com o plano de Jesus na vossa vida? E aqui o Senhor, voltando no 24, no Mateus 24, então o Senhor disse que mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Olha o plano do Senhor aqui.
Ele já está abreviando esses dias aqui por nós, por amor a todos aqueles que estão servindo a Deus, clamando ao Senhor Jesus. E olha só, vocês podem ver, irmãos, eu posso dizer o seguinte, que eu acredito que está aumentando, eu acredito, bom, da minha parte. Muitos irmãos estão falando assim já, Senhor, vem buscar logo a sua igreja. Senhor, nós queremos habitar nos céus. Venha ao nosso encontro, Senhor, venha ao nosso... O irmão Raul está aqui, paz Deus, irmão Raul. Glória a Deus. Ô, irmão, só concluindo aqui, o nosso Deus, ele está, glória a Deus, o povo já está clamando a ele, está aumentando, sabe? Então, percebemos que o povo já está, cada dia mais, esses escolhidos, está amando mais e mais o Senhor Jesus. Eles já estão se desprendendo das coisas deste mundo. Glória a Deus. E dando a continuidade aqui, irmãos, Jesus disse assim, ó, então se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Irmãos, olha como um assunto é bem sério quando Jesus está ensinando os seus discípulos, e que hoje está ensinando também. Nós temos que rever aqui, meus amados, prestar bem atenção que haverá falso Cristo. Lembrem que conversamos sobre esse assunto. Cristo é o Salvador do mundo, Messias, enviado, é o que vai salvar. Então, irmãos, Jesus, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Salvador. Ele foi enviado de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E todo aquele que crê no Cristo, no verdadeiro Cristo, esses serão salvos. Agora, vão surgir falsos cristos. Então, vão levantar eu sou o Salvador do mundo, vai salvar. Nós somos espirituais. O Senhor está salvando todos nós, irmãos. Glória ao nosso Senhor. Tome cuidado, que vão falar. Jesus falou aqui para esses discípulos que ele vai conhecer Cristo no deserto. Não dá crédito nessa parte, sabe, irmãos? Não dá crédito nessa parte, para que vocês não sejam enganados pelo falso Cristo, porque não é assim que esse Cristo. E eles vão fazer prodígios, farão grandes sinais, e, se possível, enganaria até os escolhidos do Senhor. Irmãos, se possível, mas não vai enganar, porque os escolhidos do Senhor, ele já está convicto, está com a certeza, ele já tem uma fé firme, plantada. A vida desse cristão já está edificada, ele construiu a sua vida em Cristo Jesus, na rocha. Então, como está escrito, só um minutinho, irmão, por favor. Como está escrito ali em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que o Jesus disse que assemelharia, né? Um homem prudente, aquele que edifica a sua casa na rocha, quer dizer, ele constrói a tua vida, constrói a sua casa, ele constrói a tua vida em Cristo Jesus. E virão rios, virão tempestades, vendavais, e correrão as águas, né, os rios, e aquela casa não caiu. Por qual motivo? Ela estava com o seu alicerce na rocha. Irmãos, agora espiritualmente, vem as tribulações, vem as guerras, as perseguições, e o cristão que está edificado em Jesus, ele está pronto a morrer por Cristo a qualquer momento. Ele está pronto a pegar a sua cruz e morrer por Cristo Jesus. Nada abala mais esse crente, porque ele é convicto, ele tem certeza. Por isso que o Espírito Santo visita os vossos corações. Vocês não foram já visitados pelo Espírito Santo? Não sentiu a presença de Deus nas vossas vidas? Então, só que nós precisamos ter uma mente racional, irmão. Para quê? Porque muitos crentes já sentiram a presença de Deus e já se afastaram de Deus.
Agora, o crente renovado, um crente que está alicerçado na rocha, ele sente a presença de Deus, e tem momento que ele também não sente a presença de Deus, mas a mente dele ou dela continua convicto no Senhor e tem a certeza da real salvação na sua vida. Ainda que o diabo venha acusá-los pelo algum erro, algum pecado, temos Cristo como advogado para perdoar, para que vai até o encontro do Pai e perdoa as nossas fraquezas, nossas faltas, nossos pecados, mas o crente, ele é convicto que não tem outro Cristo a não ser o Filho de Deus, esse que deu a vida por todos nós. Já está muito claro que ninguém vos engane, irmãos, ninguém vos engana, porque vão surgir falsos cristos, vai vir apostasia, muitos vão abandonar a fé. Glória ao nome do Senhor. Então, muitos vão até dizer para os escolhidos, você está errado, você está no lugar errado, e vão querer até fazer que você venha a desânimo. Mas os que estão com a palavra de Deus dentro do teu coração, que foi extraído das Escrituras e entrou aqui, esse ninguém toca mais, porque esse está alimentado do pão vivo, que é Cristo Jesus, dos seus mandamentos. Louvado seja Deus. Irmão Raul, a respeito desse assunto, o irmão tem um assunto para falar aqui, meu amado? Glória a Deus. O irmão Raul, está fechado o teu microfone, tá bom? O irmão tem algum assunto para acrescentar aqui, meu amor? Amém. Paz de Deus, irmãos. Amém, querido. Tá dando para me ouvir, hein? Não está me ouvindo? Estou ouvindo, irmão Raul. Não, irmão, o irmão já falou aí, eu não... Esse assunto é muito interessante, que diz respeito ao fim do mundo, né? As últimas Sim. coisas. Foi um sermão que Jesus fez, Mateus 24, orientando os seus discípulos, seus seguidores, né? A respeito desse evento tão glorioso que será a sua segunda volta. E aí João completa no Apocalipse falando de alguns eventos que vão acontecer naquele período ali, que Jesus falou da sua volta. E João vai relatar aí os acontecimentos da sua volta, ou seja, esse julgamento do grande trono branco, né? Vai acontecer. É isso que o irmão falou aí. Sim, mas querido. é um assunto muito amplo, né? A gente pode depois abordar esse tema novamente. Mas hoje nós temos... eu entrei aqui tem um bom tempo, a gente está esperando o irmão, a gente conversar, mas a gente pode abordar somente os dois assuntos, né? Daquele... O que nós temos que abordar? Combinou com os irmãos? Glória a Deus. Não, irmão, daquela passagem sobre salvação, fé, né, a regeneração. Aqui é porque o irmão disse que ia se atrasar um pouco, e então eu iniciei essa passagem aqui. E aqui nós estamos terminando aqui. Já aproveita, porque como está falando aqui sobre esse tempo, nós temos que ter essa fé. Nós já temos a salvação e a regeneração, não é mesmo? Meu irmão, Certo. passa para nós, por gentileza. Irmão, esse evento que que João narra aí, do grande trono branco, será um julgamento em que vai aparecer perante o trono branco, né? O grande trono que está sentado nele é Jesus Cristo. Vai julgar o mundo, né? E ele vai estar sentado nesse trono. E diz aí o apóstolo que o evento é tão terrível que os céus e a terra fugiu da presença dele. Quando nós falamos assim, céu e terra, nós estamos referindo a essa planeta Terra sair da presença dele, mas sim os moradores da Terra. E os céus também às vezes os habitantes do céu vão, porque senão esse céu vai ser retirado, né? Alguém me perguntou uma vez, e eu vou reportar a pergunta aqui para os irmãos, que leu esse texto e falou assim, mas fugiu o céu e a terra, onde que vão ser colocados? Onde vai esse céu e a terra? Você saiu, olha, o planeta Terra é enorme, o céu também. Eu falei, olha, nós temos o planeta, acho que é o planeta Mercúrio, ou um planeta aí, que cabe uns 4 ou 5 planetas Terra dentro dele. Ele é maior do que a Terra. Então, para Deus nada é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Onde vai parar esse céu e a terra, Deus sabe onde que é,
Certo é que o temor vai ser tão grande. João está retratando aí a essência do grande temor que haverá, um acontecimento nunca visto no mundo, será esse dia desse julgamento. Porque todo julgamento na Terra, que é julgado, que o homem julga, você tem um advogado, tem um juiz, tem um promotor, você pode ser condenado a prisão perpétua, mas ali é uma esperança de você sair dali. Você viria até morrer. Então, é um julgamento que pode haver uma brecha, porque nos Estados Unidos não tem a prisão perpétua. Se o governador resolver anistiar aquele prisioneiro, ele converte a pena em tempo e não em perpétua. Ou então, quando o prisioneiro é condenado à cadeira elétrica, à morte, né? O governador pode mudar aquela sentença. Então, tudo isso pode ser mudado. Mas acontece que nesse dia aí, vai ser um dia muito esplendoroso, que ninguém pode mudar, um dia terrível. É o que Jeremias fala e outros profetas falam, o grande e terrível dia do Senhor. Será esse dia em que os homens serão julgados segundo as suas obras. Quando fala aí que vai aparecer grandes e pequenos, está se referindo aos poderosos e às pessoas mais simples. Então, nós temos aí que os poderosos podem ser salvos, como pode ser condenado. Os pobres podem ser salvos, mas pode ser condenado também. Porque não é porque a pessoa é pobre que ele vai ser salvo por causa da sua pobreza, da sua falta de haveres. Não. Depende do coração dele. O coração de um rico, de um pobre, depende de como está na presença de Deus. Então, os grandes e pequenos serão aí, os pobres e os ricos vão aparecer diante desse trono para ser julgado segundo as suas obras. Então, esse julgamento será realmente algo que vai causar muito assombro, e a gente percebe aí que naquele dia nós vamos acordar. Se você acordar da ressurreição pelo som da trombeta, glória a Deus, você passou para o lado de Cristo. Mas se você for acordado, não pelo som da trombeta, mas pela uma ressurreição, que você vai olhar para o seu corpo e não vai ver nenhuma transformação nele, então aí realmente é terrível. Foi acordado para condenação. E esse grande trono branco, ele não será um trono de... Jesus vai sentar no trono, não para julgar. Não vai julgar ninguém. Vai proferir sentença para cada um. Porque nós já somos julgados aqui no mundo, quando nós ouvimos a voz do Evangelho, a palavra de Deus, o que Jesus ensinou? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Já está condenado. Se alguém não crê, ele já parte desse mundo condenado. Não vai haver. Lá em Hebreus fala assim que aos homens está destinado a morrer uma vez, e depois disso o juízo. Acabou. Morreu, tem negócio de missa de sétimo dia, de encomendar alma, isso não existe. Não existe purgatório, isso não existe, sem invenção da religião, certo? Morreu, acabou-se. Toda esperança segue para a sepultura, de vida eterna ou de morte eterna. Então, esse julgamento será, os mortos serão ressuscitados para ouvir a sentença. Por que eles estão sendo condenados? Porque não creram, certo? Então, nós estaremos ao lado de Cristo, aqueles que forem salvos serão do lado de Cristo, todos havemos de passar pelo tribunal de Cristo, todos. Nós passaremos, como em Mateus retrata, Jesus usa uma parábola do pastor, que à noite separava o rebanho, os bodes para um lado e as ovelhas para o outro. Então Jesus fala assim, os que estão à direita ouvirão a voz, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Os que estão à esquerda serão ditos para eles, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ele usa essa metáfora para comparar essa separação, certo? Então, é isso, irmão Júlio. O grande trono branco vai representar esse, não um julgamento, mas sim proferir uma sentença para os condenados, certo? O irmão tem alguma coisa para comentar? Não, irmão, é isso mesmo, complementou tudo. É assim que eu vejo. Uhum. É assim que eu vou te responder, viu? Tá sendo devagar? Está me ouvindo agora? Ficou ótimo, irmão Raul, ficou bem melhor. Melhor. Então, é isso aí, irmão Júlio, o grande trono branco. Agora, vou chamar a atenção de vocês, dos irmãos aí, para nós vermos
Quem são esses condenados? Aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 22. Acho que é 22, 14, ou 21, 14. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Glória a Deus. Acho que é 22, 14, se não me engano. Nós temos a nova terra. Não, é o 15, né? 22, O 15. 14, É o 15. é o 15. É o 15. Ó, diz assim: ficarão de fora os cães. Aí você pode dizer, bom, o que é isso? O que significa cães aqui? O que o apóstolo quer dizer aqui? Ficarão de fora os cães. A palavra cães aqui, irmão, João era judeu, e ele muito bem sabia que o cachorro, é o cão que estou falando aqui, é o cachorro, era um animal imundo. Judeu não criava cachorro, porque o cachorro, naquela época, ele comia restos ou seja, de cadáver, né? Tanto de pessoa como tanto faz. Ele se alimentava disso. Os cachorros hoje, aqui já não são mais assim. Raul, só lembrando esse. O irmão lembra que Jezabel, ela foi comida de quê mesmo? Eu ia falar isso aqui, era pelos cães, né? Ela foi lançada de baixo, foi comida pelos cães. Então, eu ia chegar nessa parte aí para mostrar para os irmãos que no Antigo Testamento o cachorro ele é um animal imundo. E nós lemos também que quando Acabe foi ferido na guerra, Elias profetizou que os cães lamberiam o seu sangue. Ele foi ferido, o sangue escorria pelo carro dele, e os cães iam lambendo, certo? Então, o cachorro era considerado imundo. Nós lemos na palavra do rico e Lázaro, quem é que lambia as feridas de Lázaro? Os cães chamados cães leprentos, os cães que lambiam os leprosos, davam até um certo alívio para o leproso, certo? Então, o cachorro é considerado imundo. Então, todo aquele que tivesse contato com o cachorro, criasse um cachorro, seria considerado o quê? Uma pessoa abominável. Abominável. Que cometia esses atos de tocar numa coisa imunda. Então, a verdade, eu estou dizendo aqui, os abomináveis não ficarão de fora. Então, os cães que ele se refere aqui são pessoas que cometem atos abomináveis, tais como a união, visto ato abominável, a união de pessoas do mesmo sexo é um ato abominável, pessoas que praticam, muitas vezes, pecados imorais, é ato abominável, são esses que ficarão de fora, pessoas que terão contato com algo que é abominável perante o Senhor. Certo, irmão Júlio? Certo, espiritualmente dizendo, é isso mesmo. Isso. É como o irmão lembrou aí de Jezabel, porque os cães, quando vieram pegar o cadáver para essa pessoa, davam os ossos, os cães tinham comido a carne toda. Então, por isso, os cachorros eram considerados animal imundo e quem criasse seria considerado uma pessoa abominável. Então, qualquer pessoa que cometer um ato de imoralidade, um ato abominável e permanecer nele, estão aqui como esses cães, ficarão de fora. Eu creio, irmão, a frase mais pesada da Bíblia, ao meu ver, a mais pesada de todas, toda conversa bíblica, é essa frase aqui, ficarão de fora. Isso é terrível. Isso realmente é algo impensável. Devemos lutar para que isso seja algo que faça parte da nossa vida. Ficar de fora significa a total condenação, a ruína total, significa o tormento eterno, significa, irmão, padecer eternamente. Ficar de fora. De Deus. Então, é algo que nós temos que pensar muito sobre isso, refletir e lutar para que nós nem imaginemos, nem passe pelo nosso pensamento ficar de fora. Isso realmente é terrível. Bom, vamos lá, né? E os feiticeiros? Alguém pode dizer aí, dessa aí eu estou livre, eu não sou feiticeiro, eu não faço macumba, né? Eu não sou feiticeiro. Irmãos, a palavra feiticeiro aqui significa, é uma palavra na língua grega, no Novo Testamento, farmacoi, ou seja, é um farmacêutico, pessoas que manipulam veneno, química, é uma pessoa que manipula as coisas. Então,
o que diz aqui é, agora, o que é uma manipulação? É um boato que vai prejudicar os outros, é um veneno. O feiticeiro não é aquele que faz macumba na encruzilhada e faz voodoo, nada disso. A pessoa que manipulava veneno é um farmacói, ou seja, é esse feiticeiro que ele vê aqui, a palavra feiticeiro que significa farmacói, a pessoa que manipulava veneno. Tem muitas pessoas que manipulam certos boatos e joga aquele boato ou na rede social, ou no comentário de alguém, você tá sendo um feiticeiro e não está sabendo. Você está manipulando coisas para prejudicar os outros. Então, é esse que João fala aqui. Irmão, entenderam, irmão? Sim, irmão. Santo Deus. Isso é muito bem claro. Existem mesmo pessoas manipuladoras para manipular a vida de outras pessoas, realmente. E causa um grande prejuízo, né, irmão? Causa um prejuízo, às vezes, irreparável, um boato. Uma palavra dita que é prejudicial pode causar um prejuízo irreparável. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas conversas, com o que nós vamos passar para frente. Às vezes eu ouço falar de um irmão aqui, alguém fala do irmão. Você pode prestar atenção. Todo irmão que fala do outro para você, ele vai falar de você para outro também. Ele é um boateiro, ele é um feiticeiro. Ele vive de manipular, de envenenar, porque isso é um veneno. O boato é um veneno que pode trazer até a morte espiritual na vida de alguém. Então, tem que ter muito cuidado com os feiticeiros. Né? Feiticeiro aqui não é a pessoa que faz feitiço, não. É a pessoa que manipula o boateiro, que espalha boato, que mistura as conversas prejudicial e espalha aquilo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando nós ouvimos uma conversa, não vamos levar para frente, nós vamos passar isso para frente. Vamos primeiro analisar se aquilo é verdade, e mesmo se for verdade, vai prejudicar alguém, nós temos por obrigação de apagar aquilo da nossa memória. Vamos deletar. Certas conversas assim que deletar. E tem pessoas que não é bom nem você ouvir ele e guardar o que ele fala. Tem que deletar na hora. Certo? Então, vai aqui continuando. E os que prostituem, ou seja, pessoas que vivem na prostituição, no pecado da imoralidade, está enquadrado aqui. Certo? Não vai, aqui já está falando para as pessoas não crentes, é claro. Mas tem muitos crentes que podem entrar por esse caminho e ficar na igreja aí, vivendo uma vida dessa aí, está sabendo que já no céu você não entra, é de fora. Certo? E os homicidas, pessoas que matam. Tem muita gente que mata uma alma com seu diálogo, prejudica uma alma, ele é um homicida, porque matou uma alma, ele vai prestar conta a Deus. E tem um homicida também que comete o homicídio de matar a pessoa. O homicídio aqui é matando um homem, né? Porque feminicídio é mulher. Patricida é homem, é o pai, né? Matricida é a mãe, e vai por aí. Então, aqui falando de pessoas que matam um homem, um ser humano, com seus boatos, com suas conversas, e às vezes até fisicamente, né, irmão Júlio? É um pecado que não terá também, a pessoa vai ficar de fora por causa desse pecado. Então, tem outro aqui. E os idólatras, né? Pessoas que pratica a idolatria. Hoje, nós não precisamos nem pregar para as pessoas. Você não pode adorar Aparecida, você não pode adorar... Isso, você fala disso mais. Todo crente sabe disso. Todo crente sabe disso. Mas nós, muitas vezes, irmão, não é só uma imagem, não. Tem muitas coisas que estão fazendo dela uma idolatria. Um automóvel, uma casa, um bem material. Nós já pegamos muito aquilo. Já vi um caso do irmão na igreja, ele não voltou mais na igreja porque alguém arranhou o seu carro. Você vê se essa idolatria com o carro. Entendeu? Então, é esse tipo de idolatria, nós ter apego a uma coisa, esquecer das coisas de Deus. Agora, a idolatria se concretiza, na maioria das vezes, quando você pede alguma coisa para o ídolo. Aí você está praticando um ato de idolatria. Deixa de pedir uma coisa para o verdadeiro Deus, para o seu Filho Jesus, para o Espírito Santo, e pedindo para o ídolo. Então, a idolatria, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pecado. Nós vamos apegar às coisas. Vamos apegar às coisas de Deus. Vamos se apegar às coisas de Deus. Deus é, para mim, tudo na minha vida. Jesus é tudo na minha vida. Ele é meu amigo, meu companheiro, é quem eu vou
me dirigir a Ele e vamos ter cuidado. Senhor, se eu estou fazendo algum ato, pense agora, irmão, se eu estou fazendo algum ato que estou apegando mais a uma coisa, esquecendo a tua lei, das tuas coisas, me corrige, Senhor, me tire isso da minha vida, eu quero ser mais apegado ao Senhor do que qualquer bem material que eu tiver. Porque Jesus disse assim, quem não deixar pai, mãe ou filho por amor de mim, não é digno de mim. Quem não deixar os bens materiais, aqui fala de apego, não fala de deixar seu pai, deixar sua mãe, vai deixar a religião dele, o que ele fazia, você não vai copiar ele, porque ele faz aquilo, e você vai, se ele é um idólatra, você vai ser idólatra também? Claro que não. Isso é nesse sentido, é de não seguir essas leis, certo? Então, o outro aqui termina dizendo, e qualquer que ama ou comete a mentira. E que a pessoa que ama mentira? O que você ama? Você ama uma coisa que se apegada a ela. Faz parte da sua vida. Você se sente bem fazendo aquilo. Você se sente bem amando uma pessoa. E tem pessoa que se sente bem cometendo mentira. Comete até mentira por banalidade, por qualquer coisa. A mentira passa a fazer parte da vida dele. Então, aqui está dizendo, todo aquele que ama ou comete a mentira vai ficar de fora. Ah, mas é a mentirinha boba. Não, não tem mentirinha, nem mentira, tudo é mentira. O que você falar que não é verdade é mentira. Tem pessoas se apegar a isso, tem pessoa que se apega tanto a isso, que ele ama falar mentira. Ele tem prazer nisso. E nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Se nós estamos, às vezes, agindo assim, vamos clamar a Deus, Senhor, tira de mim essas coisas, me perdoa, eu não quero mais praticar esse tipo de coisa. Eu vou falar a verdade, ainda que eu sofra as consequências, eu vou falar a verdade. Que a mentira, ela não é bem-vinda em qualquer ambiente, ela não é bem-vinda. Ela só traz mal. Então, aqui estão essas coisas que João recomendou, irmão, vamos guardar no nosso coração, e vamos dizer, eu não quero ficar de fora, eu quero ficar lá dentro, eu quero fazer parte daqueles que Jesus vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possui por herança, o reino está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É esse lado que nós queremos estar, do lado direito. Certo, irmão? Então, essa é a minha fala, meu irmão, a esse respeito. Vamos. Deus abençoe. E se tiver mais alguma parte, não sei, vou perguntar até, inclusive, aqui, né? A Irmandade, acho que todos entenderam bem, louvado seja Deus. E é isso que o Senhor Jesus mostrou aqui em Mateus. E você vê que os escolhidos, eles vão aprendendo a doutrina do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E bem-aventurados sois vós, que estão na presença do Senhor, e os vossos nomes escritos no livro da vida. Irmãos, com os conselhos, é bíblico, isso aqui é um conselho da Bíblia, o servo de Deus e a minha pessoa e a pessoa do servo de Deus, irmão Raul, estamos transmitindo o que está na palavra de Deus, a Bíblia, que todos ficam fiéis com o Senhor Jesus, e assim o Senhor só tem a abençoar. Essa também é a minha fala, viu, irmão Raul? Da minha parte aqui, louvado seja Deus, está terminado. Se o irmão tiver mais alguma coisa, que Deus te der, serve a Deus. Nós temos aqui no capítulo 21, o versículo 8, que João dá outra passada nesse assunto aí, das pessoas que não vão entrar lá. Fala aqui dos tímidos, né? Quem são os tímidos? Aqueles que negam o Senhor Jesus, têm vergonha de falar do Evangelho. Nós temos que clamar muito a Deus para nós ter desenvoltura em falar do Evangelho, em anunciar Jesus Cristo. Não podemos ser tímidos nessa parte. Porque Jesus falou assim, se alguém me negar perante os homens, eu negarei perante meu Pai. Então, os tímidos são pessoas que eles são, assim, têm aquela timidez, têm vergonha de falar de Cristo e anunciar o Evangelho. Então, nós temos que clamar a Deus para que isso não fique em nós. Que nós tenhamos desenvoltura, coragem, valentia e disposição para anunciar o Evangelho, para falar de Cristo. E hoje, por esse texto aqui, diga no Senhor, ora, Deus, Senhor, eu não quero ser mais tímido, não. Eu vou ser um servo de Deus, fiel ao Senhor. Nós temos aqui 32 pessoas que estão aqui assistindo nós. Isso, 32 pessoas que estão aqui, para alguns no YouTube, né, irmão Júlio? É isso. E alguém está com seu familiar
Mas está contando aqui, isso é uma live. Então, vocês que estão assistindo aqui, vamos fazer o seguinte: um dia eu propus numa igreja, numa congregação, cada irmão levasse um testemunhado da igreja, convidasse alguém para ir à igreja. Então, se nós temos aqui, digamos, 30 pessoas, vocês são 30. Cada um de vocês levam 30 pessoas na igreja para congregar. Vocês procuram uma pessoa e instruam do evangelho. Ah, mas eu não quer, procura outro. Então, se nós teremos aqui, nós vamos ter 60 pessoas na igreja que vão ouvir o evangelho, vão ouvir a palavra, certo? Então, timidez é você ter esse acanhamento de não, eu não vou procurar não, porque fico com vergonha dele. Ah, tem alguém lá importante, tem isso. Não, irmão. O importante para nós é o Senhor Jesus. Ele é o mais importante para nós. Ele que vai nos dar a salvação. Outra pessoa não vai dar a salvação, não. Ninguém vai ser salvo por outro canal, a não ser por Cristo. Então, é isso que nós devemos buscar de Deus, deixar toda a timidez e envolver no anúncio do Evangelho, né, irmão? Isso. Glória a Deus. Incrédulos. Tem aqui aos incrédulos, né? Pessoas que estão na igreja, mas eles não estão... A igreja não está nele. Ele não crê em milagre, não tem nada, ele fica entendendo. Às vezes no mundo também. Pessoas que estão no mundo são incrédulos, já não sei o evangelho para ele, não crê em nada. Então, esse está fora também. Aqui os abomináveis que nós falamos. Pessoas abomináveis. São pessoas que cometem atos de imoralidade, não se arrependem, permanecem nos seus erros. O crente pode errar? Pode. Tiago fala que se nós falar que não cometemos pecado, nós já somos mentirosos, já estamos pecando porque somos mentirosos. Nós podemos errar, porque nós somos pessoas pecadoras por natureza. Mas nós temos que reter essa força do pecado. E, às vezes, cometemos alguns atos que são abomináveis perante Deus. Que deve pedir perdão a Deus, e dizer assim, eu me perdoe, não vou fazer isso mais. Vou lutar para não fazer isso mais. Deus se agrada daquele que luta contra o pecado. E Deus não agrada daquele que se entrega ao pecado. Tem gente que considera o pecado uma fraqueza. Ah, é a fraqueza que eu tenho. Eu não sei libertar disso. Ah, Deus vai me libertar um dia. Não. Ninguém tem fraqueza, que Paulo fala em fraqueza, é desânimo. A pessoa é desanimada, não está com vontade de congregar, não está com vontade de orar, ele sofreu alguma injúria, ele viu algum crente fazendo algo com ele, que foi ingrato com ele, ele se fica desanimado. Leia 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo fala lá do desânimo. Essa fraqueza era o desânimo que ele estava com os crentes de Corinto. Uma igreja que ele ensinou, e ela era ingrata com ele. Então, Paulo estava desanimado. Aí Satanás se aproveita e vai colocar esse espinho na carne de Paulo, martirizar Paulo. E Paulo vai pedir ao Senhor que tire esse espinho. Então, o Senhor fala para ele, a terceira vez, fala, Paulo, a minha graça te basta. Quando o Senhor fala isso, fica-se confortável. O que ele fala? Agora eu vou me gloriar na minha fraqueza. Eu vou me gloriar na minha fraqueza. Eu vou orgulhar dela porque eu vou vencer ela. Ela não vai ser mais obstáculo para servir a Deus. Então, não está falando de pecado, não. Está falando de desânimo. Eu me gloriarei nesse desânimo, porque nele eu vou tirar a vitória para Cristo. Lê para nós, irmão Jurá, onde ele fala isso. O que ele fala? Aqui no capítulo 12 de Coríntios, 2 Coríntios. Isso, tem uma parte aqui que ele fala sobre a visão celestial da carne, depois ele vai e fala do desinteresse de Paulo, né? Que ele disse assim, foi nécio em gloriar-me, mas vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. É essa parte aqui, irmão? Não, é o verso 7. Ah, perdão, verso 7 é isso. Não, e para eu que... não falei Isso. No capítulo 12, no versículo 7 diz, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E pelo que sinto prazer nas fraquezas, né? E na injúria. Isso, prazer nas fraquezas, exatamente. Pode continuar, é isso aí. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas amarguras.
Então, Paulo aqui está falando de pequenos pecados. Você entendeu o texto? Como é que você vai gloriar no pecado? Então, no desânimo, Paulo diz, e o Senhor falou assim, vou me aperfeiçoar no seu desânimo, vou me aperfeiçoar. Você está desanimado, você está para baixo, você está indisposto com tudo. É nessa posição que Deus vai se aperfeiçoar em você e vai te erguer a cabeça. Isso é normal no ser humano. Sofrer algum revés e sentir. Isso é normal no ser humano. É o que Paulo sentiu aqui. Mas o Senhor falou para ele, vou me aperfeiçoar na sua fraqueza. Vocês não estão entendendo? Então, fraqueza aqui não é pequenas falhas das pessoas, pequenos pecados, né? É isso que eu posso dizer aqui. Então, aí nós estamos aqui, né, irmão Júlio? 21:8, né? Sim. Aos homicídios, aos fornicados, você pratica fornicação, né? Que é um pecado também no tocante à imoralidade, aos feiticeiros, de novo aqui, ó, aos idólatras, né? E todos mentirosos. Todos mentirosos. Será uma parte, aonde será? No lago que arde com fogo e enxofre. Triste esse lugar. Então, vamos buscar de Deus para nós não estar enquadrados aqui em parte nenhuma. Certo, irmão? Certo. Inclusive, irmão Raul, você vê que a própria palavra de Deus está nos alertando. Isso aqui é alerta para nós. Acorda, meu povo. Estejam bem atentos, acautelai-vos, tomem cuidado. É um alerta. Exatamente. Nós vemos aqui, quando nós lemos isso, irmão Raul, eu acredito que cada um de nós devemos refletir o que nós estamos fazendo em relação a essa escritura. Exatamente. Você pode olhar aqui. Qual é o nosso comportamento? Pois é, você vai olhar para esse texto, cada irmão vai olhar para esse texto e vai dizer assim, será que eu sou tímido? Nós estamos explicando o que é tímido, né? Então, você vai analisar bem, já explicamos o que é o tímidos, né? Os tímidos são aquelas pessoas que se envergonham de falar de Cristo, e aí você olha aqui e fala assim, será que eu sou assim? Eu vou mudar então, porque eu estou enquadrado aqui nessa situação. Aí você chega e aos incrédulos, será que eu estou crendo mesmo em Cristo, que Ele é o meu Salvador? Eu estou me inteirado do Evangelho? Se eu não estou aqui, eu não sou incrédulo. Aos abomináveis, será que eu estou cometendo algum ato de abominação? Aí você faz uma autoanálise em você. Vai ler esse texto olhando você. Olha para você, não olha para o outro, não. Tem gente que tem costume de julgar os outros. Paulo diz assim, nós temos que julgar nós mesmos. Cada um julga a si mesmo. Você não posso, aquele irmão é assim, aquele irmão é assim. Não, eu não posso julgar ninguém. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que julgar a mim mesmo. Depois eu vou mostrar um texto para o irmão. Nós vamos ler, vocês vão ver o que é julgar nós mesmos. Então, você olha aqui e diz, irmão, a minha pessoa, não é o seu irmão, não. São fornicários. Se ele for, problema dele. Agora você vai olhar para você. Eu sou um fornicário? Não, graças a Deus eu não sou, não. Louvado seja Deus. Eu sou um feiticeiro? Não sou, não vou fazer macumba. Mas entenda bem, feiticeiro é a pessoa que espalha boato e vai envenenar as pessoas. Você não é assim, não? Glória a Deus por isso. Então, você passou aqui. Você já passou no teste dos tímidos, dos abomináveis, dos fornicários. E os idólatras? Você comete algum tipo de idolatria? Você é apegado a mais alguma coisa, que aquela coisa que você é tão apegado a ela, que você é capaz de renunciar às coisas de Deus por causa daquilo? Isso é idolatria. Tem pessoa que, às vezes, fica mais apegado a um bem material do que às coisas de Deus. Você enquadrar aqui, vamos mudar. Certo? E os mentirosos. Você já cometeu alguma mentira hoje? Ou semana passada? Nós temos que procurar e dizer, Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Confessa o seu pecado. Tem muitas pessoas, irmão, que não sabem confessar o seu pecado. Ele, Senhor, perdoa meus pecados. Que pecado que você fez? Senhor, estou aqui orando, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas faltas, perdoa minhas fraquezas. Que oração é essa? Você tem que ir dizendo, Senhor, me perdoe que hoje eu cometi uma mentira, eu conversei com o irmão fulano de tal, eu falei isso, isso aqui era mentira, Senhor. Me perdoe essa mentira. Senhor, me perdoe que hoje eu cometi esse ato aqui tão abominável. Conta para o Senhor o que você cometeu. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos um advogado, João disse que nós somos um advogado. O que você é um advogado? É para defender.
Filhinha, confessar nossos pecados, nós somos um advogado que é Cristo. Então, você tem que falar o seu pecado. Não olha aquela ação, os meus pecados, as minhas... Não. Você tem que contar um por um. Senhor, eu cometi isso, 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 isso. Me perdoa. Isso é confissão. Certo, irmão? Certo. Raul, inclusive nessa parte dos idólatras, que está muito bem explicado, também tem pessoas que se apegam, né? Em tipo assim, um ator, um músico, sei lá, não é músico que fala, é um cantor, até a pessoa idolatra, tem até dos ídolos, que nem no jogo, ó, fulano de tal, o ídolo, até o mundo proclama essas coisas. E tem cristão que às vezes ele fala, eu sou disso, eu sou daquilo. Ué, nós somos de Cristo Jesus, o nosso coração é 100% a Cristo. Ele não aceita um outro morador dentro desse coração. Esse coração tem que ser puro, limpo, para que possa reinar o céu. Porque somente existe um Senhor, que é Cristo dentro do nosso coração, que habita dentro de nós. Isso também é idolatria, né? E acabar idolatrando um cantor, exatamente. um jogador. Nós vemos... Pode falar. É isso. Pode dar continuidade. Nós vimos aí, irmão, nessas últimas eleições, que vai ter briga por candidato tal, por candidato tal. O que é isso? E que o mundo está envolvendo uma coisa dessa? Nós perdemos nosso tempo em brigar, em defender. Vamos fazer o nosso voto livre. Agora, eu vou brigar por causa de fulano de tal, ele é melhor, ele é outro. Não. Assim que temos esse cuidado. E teve muitos crentes que embarcou nessa canoa furada de defender fulano de tal, isso, aquilo. Não. Nós temos que poder perder tempo com as coisas do mundo. O Estado e a igreja nunca andaram de mão dada. Não adianta alguém pensar, se um governo criar leis boas, o povo, nós seremos beneficiados. Se ele criar má, todo mundo será prejudicado. Então, houve aí nessa última eleição, nunca ouvi desse jeito os crentes se envolveram tanto com isso. Se envolveram tanto que houve lugar que deu até briga, e só Deus para o que aconteceu, eu não vou nem referir, que não vale a pena nem contar. Não vale, então, é verdade. Inclusive, isso nos assusta, irmão Raul, nos assusta que estamos vendo que muitos não estão guardando o evangelho no seu coração. Infelizmente, é verdade. Porque quem conhece a palavra de Deus, o maligno não toca e a pessoa não se entrega para essas coisas do mundo. Ela tem que fazer a sua parte, Tível, mas sempre Cristo na vida da pessoa. Aonde está a nossa vida? Escondida em Jesus Cristo. O Senhor sempre provê salvação para os seus fiéis. Tem sempre um plano de Deus para todos os fiéis. Aí, o que acontece? O inimigo aproveita esses escândalos, o inimigo aproveita e faz divisão. Irmãos, isso que o irmão falou é tão sério que em todos os momentos tem que ficar com a boca fechada, senão se arruma inimigo por causa das coisas deste mundo. Até irmãos viram inimigos por causa das coisas deste mundo. Então, quando você fala de Cristo, é o mesmo Espírito. Quem estiver ligado no Senhor está no mesmo Espírito, na mesma comunhão. Existe glória, aleluia e louvor a Deus. Essas são as minhas palavras, viu? Isso. Tá bom. A gente tem que ser... Tem muita gente que é tímido para falar de Cristo, mas não é tímido para discutir na roda de defender fulano, ciclano. Ele não tem timidez. Mas para falar de Cristo, ele não fala. Tem timidez de falar. Sente vergonha do Evangelho. Assim, clamar a Deus, para essa vergonha não habitar em nós. Orar sempre, Senhor, não deixa eu me envergonhar da tua palavra, mas que eu fale dela a tempo e a fora de tempo. Que eu possa sempre falar da palavra. Porque às vezes nós entramos numa roda de conversa, falando, defendendo isso, contando piada, defendendo fulano, falando disso, aquilo, mas de Cristo ninguém fala. O Evangelho ninguém fala. Então é isso aí, irmão. Bom, Raul, a irmã Ângela tem uma pergunta aí do chat. Irmã Ângela, pode falar, filha. Pode passar, irmão? Pode. Aqui, a Débora, ela está perguntando assim, irmão. Ela primeiro saudou, né, com a paz de Deus, e ela tem uma dúvida. Os cristãos passarão pela grande tribulação ou Jesus irá nos livrar antes com o arrebatamento secreto?
ou não tem arrebatamento secreto, ou a vinda do Senhor Jesus é no meio da tribulação. Entendeu, irmão? Entendi, irmão. Esse assunto, irmão, é assunto para a gente conversar assim, bem mais longa. Eu vou tentar dar uma resumida nele, desse assunto aí. Primeiro, a grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24, né? Haverá uma tribulação como nunca houve na Terra. Ora, se a gente olha para o cristianismo, os primórdios da história do cristianismo, quando surgiu, eles foram duramente perseguidos. No governo de Nero, Trajano e outros imperadores, eles quiseram destruir o cristianismo de todas as formas. Os cristãos eram levados para a esfera, queimados vivos. Nero iluminou seu palácio com cristãos, rodeou de cristão amarrado em poste e piche e pôs fogo para iluminar o seu palácio. Então, eles passaram uma grande tribulação naquele período. Mas Jesus fala que haveria uma que nunca houve na Terra. Aí nós vamos para a tribulação. Quando Jesus falou essa profecia em Mateus 24, ele estava se referindo também à destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, 40 anos depois da morte, da ressurreição de Cristo. Nesse período aí, um período de grande tribulação para os judeus. Eles foram massacrados, seu templo foi destruído, eles foram levados como escravos, foram jogados para a serra. Pessoas morreram de fome com cerca de Jerusalém, houve casos de pessoas até mãe cometer canibalismo, o meu próprio filho, que a fome era tamanha, esse período que houve, no ano 70, quando o exército romano cercou Jerusalém. Então, houve uma grande tribulação ali, e Jesus fala dessa tribulação que vemos ali. Agora, nós temos até pessoas que estudam essa área, e uns falam, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pró-tribulacionista. O pré-tribulacionista acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, vai levar a sua igreja. Os prós acreditam que não, cara. Os que vão passar na grande tribulação. Eu acredito, eu particularmente, eu comungo com a ideia que vai haver uma grande tribulação e os crentes vão estar aqui. Os crentes vão estar aqui. Porque a tribulação é para passar no fogo mesmo e é aquele que vai ser aprovado. Então, tribulação para ímpio, ele já vai sofrer no fogo do inferno. Para que mais tribulação? Então, a grande tribulação será o peneiramento daqueles que são fiéis a Deus, vão passar por esse sofrimento muito grande e vão ser levados para Cristo, será essa grande tribulação. Agora, quanto ao arrebatamento secreto, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. De onde surgiu essa ideia do arrebatamento secreto? Esse arrebatamento secreto surgiu através de um livro que foi escrito por um autor chamado Tim LaHaye, um americano. Ele escreveu um livro chamado Deixados para Trás. Esse livro fez um sucesso enorme, virou filme, você pode acessar no YouTube, você vai ver, vocês vão acessar no YouTube esse filme, Deixado para Trás. Ele fala que Cristo vai voltar, Cristo vai levar uma vez uns crentes, depois volta a buscar outro, depois volta a buscar outro, é uma carreata para o céu que não para mais. Então, ele ensinou, e a maioria dos crentes engoliu isso aí e acredita nesse arrebatamento secreto. Ora, Jesus falou assim que porque aonde que eles baseiam isso? Somente no texto de Mateus. É equivocado, que fala lá, um será tomado, serão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois no moinho, um será tomado, outro será deixado. Então, eles baseiam nesse texto que vai haver um arrebatamento secreto. Isso não ensina isso. O texto está dizendo assim, se houver numa cama um crente e um descrente, o crente vai ser arrebatado e o descrente vai ficar lá. Se houver lá no moinho, isso vai ser tirado aquele que é crente, o descrente fica. Mas não é secreto. Porque Jesus falou assim, todo olho há de ver. Quando o Filho do Homem aparecer em nuvem de glória, vai soar a trombeta, todo olho há de ver, todos. Então não haverá isso aqui foi... A pessoa até ensinava assim, o homem vai estar pilotando um avião e, de repente, o piloto desaparece, o avião cai com todo mundo. Olha, existe uma gravação, deixa eu ver se eu me lembro, um LP, na época era LP que surgiu, eu lembro disso, há mais de 40 anos atrás, alguém fez essa gravação, vocês vão encontrar na internet também, sobre a volta de Jesus, me parece que na Suécia, alguém gravou um LP mostrando esse arrebatamento.
É até assombroso ouvir esse autor narrando. Ele começa a narrar e as rádios começam a noticiar. Pessoas estão desaparecendo, crianças desaparecendo, e pessoas correndo pelas ruas, procurando seus parentes. Cadê seus parentes? Igreja está fechada. Aí esse drama todo, essa dramatização toda nesse disco, que foi gravado na época, e espalhou para o mundo inteiro, e pessoas pegaram isso. Em vez de ir para a Bíblia, foram para procurar em livros e procurar nesse autor essa forma de arrebatamento. Mas a Bíblia deixa claro, o arrebatamento será visível, será audível, visível, e também nós ouviremos, ou seja, nós ouviremos o som de uma trombeta, vai escutar um som de trombeta. O nosso ouvido vai ouvir o som da trombeta, e os nossos olhos verão Cristo vindo, rodeado dos seus anjos. O que diz Paulo em Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15, 16, 17, diz assim: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, ou seja, Jesus vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai encontrar crentes nessa terra, vivo ainda. Vai haverá duas classes de pessoas, vivos e mortos, crente e descrente, que vai estar nessa terra. E Jesus vai arrebatar para encontrar com ele. O que é o arrebatamento? É nós ser arrancar da terra e encontrar com ele. Agora, eu posso estar esse corpo aqui, eu vou entrar com esse corpo no céu? Não, não. Paulo diz assim, nós seremos transformados no abrir e fechar de olho. Esse corpo será transformado num corpo imortal, glorioso e um corpo indestrutível. Conforme ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala desse corpo, é o nosso corpo. O nosso corpo será da mesma forma que vai ser o corpo de um ressuscitado. O irmão que morreu vai ser ressuscitado com um novo corpo, os vivos receberão esse mesmo corpo para entrar no céu, porque a Bíblia fala que o sangue e a carne não entram no céu. O que é o sangue e a carne? É a nossa natureza pecaminosa. Ela tem que ser transformada, ela tem que ser arrancada de nós, e nós vamos entrar sem essa natureza pecaminosa, como os crentes que morreram em Cristo vão entrar também. Certo? Então, é esse o arrebatamento, ele vai ser... E quando é que ele vai acontecer? É muito fácil de saber. Vocês vão se surpreender agora, vocês vão ficar sabendo agora quando é que eles vão voltar. Você sabe que tem muitas pessoas que disseram, a gente não voltou tal tempo. Vou até dar uns exemplos aqui. Lá no ano século XVIII, 1800 e pouco, um homem chamado Guilherme Miller, ele era um dos fundadores do Adventismo, ele não era um homem herege, não, viu, irmãos? Ele era um homem sincero, que leu as Escrituras e entendeu que Jesus ia voltar naquele período, em 1843, me parece, eu não me lembro agora, mas era uma data assim, e ele, estudando o livro de Daniel e o Apocalipse, ele chegou a essa conclusão que Jesus voltaria naquele ano. Bem, sabe o que aconteceu? Mais de 100 mil pessoas acreditaram na sua mensagem. E naquele dia, deram suas propriedades, tiraram as crianças da escola e foram para o monte esperar Jesus voltar. E ele não voltou. Ele não voltou. O que ele fez? Ele recalculou novamente aquela data e disse, não, agora é tal dia. As pessoas acreditaram. Ele fez isso 3 vezes. E Jesus não voltou. Então, foram o cálculo que eles fizeram. Aí, os adventistas fizeram o seguinte, bom, houve esse caso, nós não podemos... Miller não enganou. Ele não enganou. Sabe o que aconteceu? Jesus saiu do trono e foi para o santuário aperfeiçoar. Criaram uma mentira. E vocês vão ver, no Adventismo existe aquele famoso juiz investigativo. Você pode analisar. O que é juiz investigativo? Eles estão dizendo que Jesus voltou em 1843, não voltou. Ele saiu do trono e foi para o lugar purificar o pecado das pessoas, e está purificando até hoje, que eu não entendo o que isso quer dizer com isso. Realmente é algo confuso. Depois, o fundador do Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, criou diversas datas que Jesus tinha voltado, e não voltou. Mas aí ele criou uma data em 1914. Jesus ia voltar em 1914. E não voltou? O que eles fizeram? O Testemunho de Jeová diz, não, ele voltou sim, só que invisível. Ninguém viu, mas ele voltou e está aqui reinando. Quer dizer, é uma mentira que a Bíblia não pode perder tempo de dizer na Bíblia que isso é uma lorota sem precedente. Eles quiseram pegar um equívoco e transformar ele numa verdade, e não foi assim. Então, são essas coisas que eu estou citando, vocês vão ver que muitas pessoas criaram isso,
Jesus ia voltar e não voltou. Então, nós temos aqui um acontecimento que fala da volta de Cristo. Quando é que vai acontecer? Quando vier o homem do pecado. Vai manifestar o anticristo, que vai manifestar um homem que vai dominar o mundo todo, ele vai ser contrário a qualquer tipo de religião, e esse homem Jesus vai destruir pelo sopro da sua boca. Quando levantar essa pessoa, e aí nós vamos saber que Jesus está voltando. Quando levantar essa pessoa, esse anticristo, que vai dominar sobre tudo, e vai pregar, vai massacrar as pessoas, e Jesus vai chegar e vai destruir pelo sopro da sua boca, conforme está lá em Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses, capítulo 4 ou 5, está lá o homem do pecado. Certo? Isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, que é um assunto muito longo, nós poderíamos conversar mais e mais, mas ficaria muito longa a conversa. Deu para a irmã entender? Deu para os irmãos entender? Foi a irmã Débora que fez a pergunta. Ah, sim. Glória. Glória a Deus. Eu vou pôr aqui, vou abrir aqui todos. Todos entenderam, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Louvado amém. seja Deus, né? Então, tá bom. Glória a Deus. Vou fechar aqui. Irmão Raul, louvado seja Deus. A palavra está contigo, viu, meu irmão? Glória a Deus. Irmão Raul. Um momento aí, irmão Júlio, um momento só. Já tá falo bom. com o irmão. Tá. Toda a glória pertence a Deus. Oh, meu Deus, como Deus é bom, maravilhoso. A Irmandade também no YouTube. Entendeu direitinho? Irmão Júlio, fica assim, né? Sim. Deu certo. A irmã Débora. Vamos saber, né? Sim. Quando a volta deles acontecer, nós vamos saber, vamos ver olho a olho, né? Não vai ter nada escondido, não. Deus Glória nunca fez nada oculto. O que Jesus falou assim? Lá em Amós fala assim, farei alguma coisa e ocultarei dos meus servos e profetas? Não tem nada, isso é coisa escondido, Jesus não faz nada escondido, faz as claras, todo mundo vai saber quando ele vai voltar. Não vai haver esse arrebatamento secreto, não está lá, vou levar aquele, o avião vai cair, nada disso. O carro vai parar, nada disso. Vai ser um arrebatamento que todo olho há de ver. Eu acho que tem esse relato lá em Mateus 24, hein, irmão Deus? Na volta de Jesus. Vou só ler esse texto para os irmãos, para nós encerrar. Por favor. Mateus 24. Como é que vai ser esse arrebatamento? 24. Deixa eu ver. No versículo 27. Veja aí. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem? Isso. É o versículo 27 do capítulo 24. Isso. Eu falei, foi todo olho de vê-lo, né? Tem um texto que fala assim, todo olho de vê-lo na sua glória. Eu estou achando ele aqui. Por amor, mas que... Vou procurar saber aqui, irmão Raul. Só um minutinho. Vai das graves. É porque esse sermão aqui ele é relatado por Marcos e por Lucas, né? Pode ser que é Lucas que está falando. Provavelmente seja em Lucas, viu? Aqui Mateus não é não. Bem, irmãos, depois a gente acha, vocês não podem achar aí, pode pesquisar, mas está escrito lá, todo olho há de vê-lo na sua vinda, né? Então, ele vai, assim como o relâmpago, né? Sai do Ocidente, do Oriente. Deixa eu ver aqui, Marcos também fala sobre esse acontecimento. É mais fácil de achar, quer ver? Os irmãos não ficarem em dúvida. Eu estou procurando também. Grande tribulação. Aqui, ó, é Marcos mesmo. Marcos 14, 26. 13, 26. O Marcos já relata, né? 18, vai mandar para São Lucas. Irmão, em Apocalipse também... É Apocalipse que fala, hein? Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que os transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, Isso, amém. exatamente, é isso aí. Primeiro É Apocalipse. isso que eu queria saber. Perdão que eu achei que era nos evangelhos, mas não é Apocalipse. Vocês vão entender? Então, capítulo. entendemos por esse texto que não vai haver um arrebatamento secreto, não. Todo olho é de ver, do ímpio e do justo, vai ver ele vindo, certo? Ele vem. É porque coisa secreta, mas isso é coisa do maligno. Satanás é que faz coisa secreta, escondida, né? Jesus não, faz tudo às claras. É isso não. A irmã quer perguntar, aí pode. Manja, vai Certinho. contigo. Ô, irmão Raul, mas haverá duas vindas do Senhor Jesus, né? Lá, pelo que a gente lê lá em Apocalipse, ele vai vir uma vez para buscar a sua igreja e depois para julgar o mundo, é isso? Eu acredito que esse julgamento vai se dar já no início, mas vai levar a igreja, né? Vai levar a todos e o que é que ele falou? O mundo já está julgado já. O mundo já está julgado. Quem não recebeu a palavra de Cristo já está julgado. Então, aí vai entrar esse grande trono branco, vai aparecer perante o trono, né? Os grandes e pequenos. Eu acredito que seja mais ou menos por aí, para esse caminho. Mas vamos deixar esse assunto, na próxima vez nós vamos comentar esse assunto, tá bom? Eu vou sobre o arrebatamento, para nós dar mais amplitude a esse assunto, mais inteligente, procurar entender mais, que é um assunto muito bonito, interessante e diz muito respeito à nossa vida espiritual. Então, eu vou anotar aqui, mas nós vamos no próximo assunto, irmão Júlio. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, como é que ele vai ser, tá bom? Aí a gente, porque agora o horário está bem extrapolado, só conversar aqui, nós vamos estender muito. Tá bom, irmã? Já perdoa nós, mas assim, para trazer mais esclarecimento, nós vamos conversar com mais, dedicar só esse assunto no dia, né? Isso se chama assunto do fim das coisas, né? Que é muito importante mesmo, esse assunto é muito importante os crentes saberem disso. Tá bom? É o futuro, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos. E nós vamos... Então, esse é o fim aqui para nós dessa leitura. E Deus seja louvado. Amém. 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 Amém.